Cidade em Movimento é um podcast da STCP, no qual vamos conversar, a partir do Porto, sobre formas de melhorar o serviço público de transporte e a mobilidade urbana em geral. E vamos estar com alguns protagonistas com experiências diversas nessa área. Eu sou o Abel Coentrão e vou conduzir esta viagem por temas sobre os quais venho há anos refletindo e escrevendo também. Neste episódio temos connosco a Maria Albuquerque. Maria Albuquerque é mestra em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem especialização em Ordenamento do Território e Ambiente. Iniciou a carreira como assistente de investigação no Porto, no Laboratório de Transportes, também da FEUP, colaborando em projetos de Engenharia de Transportes. Posteriormente esteve na Tremno, que é uma consultora desta área, e, entretanto, também exerceu funções de assessoria no governo português nas áreas de ambiente, cidades inteligentes, reabilitação urbana e fundos europeus. Aliás, em relação a fundos europeus, ela, durante ali um período entre 2016 e 2022, integrou a estrutura de gestão do IFRU, que era um instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbana. Desde maio de 2022, e é por isso que estamos cá, precisamente, ocupa o cargo de vice-presidente da Carris, sendo ali responsável pelas áreas de operações, manutenção, inovação, ambiente e segurança. Cara Maria Albuquerque, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao Porto, à sua cidade. Nós andamos todos a correr, não propriamente para apanhar um autocarro, mas para atingir a neutralidade carbónica. Qual é o papel da Carris nos objetivos de descarbonização em Lisboa? Bom, estamos todos nesta corrida, não é? É uma corrida boa, árdua, bastante árdua, mas estou convicta que a sensação de chegarmos à meta será quase numa maratona, uma sensação boa de chegarmos à meta, porque a meta é boa. A meta é para um bem maior das nossas cidades. E quando digo estamos todos, estamos no Porto, está a viver um processo semelhante ao que estamos a viver em Lisboa, na Carris. Um processo muito exigente de investimento para a descarbonização das nossas cidades e, no nosso caso particular, a descarbonização através da renovação da nossa frota. E nesse domínio a Carris tem feito um investimento muito grande. Aliás, partimos de uma base no início, quando se começou a fazer a renovação da frota em 2018, uma base em que 70 e tal % da frota era baseada no diesel, tínhamos só autocarros a gás e a diesel. Chegamos a 2023, foi o ano com o maior investimento que há memória na Carris em frota, seja ao nível de autocarros novos e autocarros elétricos, seja ao nível também dos elétricos articulados, elétricos ferroviários novos, 15 novos elétricos rápidos com maior capacidade, para 220 pessoas que estão a operar na nossa linha Ribeirinha, na nossa linha Cunhace. E, portanto, como dizia, esse ano de 2023 foi o ano do maior investimento sempre na história da Carris neste âmbito, da ordem dos 45 milhões de euros. Continuamos no ano 2022, no ano 2024, perdão, com um investimento muito significativo, sobretudo nos autocarros elétricos. Nós quadruplicámos a nossa frota de autocarros elétricos em 2024, com novos autocarros standard e novos autocarros mini, também elétricos, que é uma tipologia nova para a Carris, que não existia. Autocarros elétricos minis, tínhamos autocarros minis a diesel, mas é a primeira vez que estamos a operar autocarros elétricos, têm tido uma aceitação muito boa por parte dos nossos clientes. E, portanto, é um ciclo de investimento que vai continuar, de acordo com o nosso leiro, que vai para já até 2028, que já é aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa. A perspectiva é intensificarmos ainda mais este investimento, um investimento da ordem dos 200 milhões de euros, na renovação da frota, para chegarmos a 2028 com sensivelmente 90% dos nossos autocarros movidos a energias mais amigas do ambiente, isto é, parte gás natural, parte elétrico, tendendo a minimizar até desaparecendo os autocarros. Mas diria que o nosso grande papel na descarbonização vai muito mais além do que a renovação da frota. Vai sobretudo em captarmos mais clientes para a nossa
para a nossa operação e para o sistema em si, não só para a Carris, no caso concreto de Lisboa, ou para a STCP no Porto, mas para os nossos sistemas de transporte metropolitanos, e para o fazermos temos que ser mais competitivos. Nós vivemos numa proporcionalidade inversa, digamos assim, de competitividade entre o automóvel e o transporte público. Sabemos que quanto mais um se torna competitivo, menos se torna o outro, e vice-versa, não é? E, portanto, o nosso papel aqui é de investir em mais oferta, já estamos a fazer através da contratação de mais motoristas e a compra de mais autocarros, como referi há pouco. Melhor informação também ao cliente é algo que temos vindo a trabalhar muito arduamente, temos mais informação em tempo real, nomeadamente, porque o cliente hoje move-se ao tempo real e é um cliente muito digital, que recorre ao digital e que quer saber em tempo real quanto tempo é que vai esperar o autocarro e onde é que ele está, mais do tempo, onde é que ele está. E se vale a pena ir do autocarro ou ir de metro, tomar estas decisões mais em tempo real. No domínio das acessibilidades também, temos feito um trabalho árduo, não só na acessibilidade física aos autocarros e acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida, mas também na acessibilidade através da bilhética. Introduzimos no ano passado o pagamento com o cartão bancário, introduziu-se em 2022 também a gratuitidade para os jovens e para os espaços gratuitos para os jovens e para pessoas com mais de 65 anos. Lançámos também no ano passado uma app para carregamento dos passes, para tirar, no fundo, o peso das filas do carregamento dos passes. Enfim, estamos a fazer um conjunto de medidas. De eliminação de barreiras, muito delas, não é? Exatamente, Funciona exatamente. eliminar barreiras para que as pessoas tenham menos motivos para se desculparem, não é? E para tornar o transporte coletivo mais atrativo e mais competitivo, as pessoas vão decidir sempre pelo modo que lhes é mais favorável, nomeadamente em termos de tempo, que é o fator mais importante. Já vem sido diagnosticado nos variados inquéritos que conheço bem à mobilidade, que o fator tempo é o critério mais relevante. Sem dúvida que é importante o conforto, é uma dimensão relevante. Os autocarros serem autocarros recentes ou serem autocarros antigos, isto claro que muda a apetência para usarmos o transporte, mas o fator tempo é o mais relevante e é nisso que temos que trabalhar. A questão do tempo, mas também a questão da previsibilidade, ou seja, eu não me importo de demorar mais 5 minutos se eu souber que é mesmo 15, portanto, Claro 10 que seria melhor, mas se eu souber que é mesmo 15 até apanho. Há pouco quando me falava da informação, o problema de dar informação é que às vezes é um pau de dois bicos, não é? Porque se o trânsito vos está a atrapalhar a chegada do autocarro à hora prevista a uma determinada paragem, dar informação em tempo real é dizer às pessoas: olhem, o autocarro está mesmo ali parado no meio do trânsito. Estes 5 minutos que supostamente demorará a chegar são aqueles 5 minutos que também se vê aqui no sistema de informação do Porto. São 5 minutos eternos que de repente a gente passa 2 e continua 5. Agora quisemos mudanças relevantes a esse nível. No ano passado, passámos a transmitir a nossa informação em tempo real para o Google Maps, por exemplo. Portanto, as pessoas conseguem ver os nossos autocarros onde é que eles estão em tempo real. E fizemos uma alteração também, fizemos um projeto piloto nos novos painéis de informação em tempo real. Fizemos um projeto piloto com 2 painéis novos, diferentes, modernos, que têm, além desta informação em tempo real, também a informação estática das linhas das carreiras, dos percursos, para que substituam progressivamente a informação em papel. E com base nas conclusões desse projeto piloto, que foram bastante positivas, vamos lançar nos próximos meses um concurso para a aquisição de painéis para variadas paragens em Lisboa. Portanto, é importante. Lisboa, ao mesmo tempo, está a participar naquele projeto europeu, a missão Cidades Climaticamente Neutras e Inteligentes, de uma tradução livre do inglês, da União Europeia. Imagino que vocês sejam uma peça relevante neste, mesmo naquilo que Lisboa tem a oferecer e a dizer sobre este objetivo, não é? Que é um objetivo de antecipação, na verdade, de metas. Não é? Claro que sim, claro. A Carris é o operador à superfície da cidade de Lisboa, o nosso acionista é a Câmara Municipal de Lisboa, portanto é um contrato climático, é um contrato assinado entre a Câmara de Lisboa, que entrou neste desafio de fazer parte do grupo das 100 cidades, no grupo no qual o Porto também se insere, aliás, e portanto é um contrato celebrado entre a Câmara de Lisboa e a Comissão Europeia, com um conjunto de metas e medidas. Dessas medidas,
pelo menos 29 medidas estão relacionadas com a mobilidade e transporte, portanto, é a demonstração de como a mobilidade e os transportes são relevantes para o alcance dessas metas. E eu destacaria 3 em que a Carris tem um papel fundamental. Uma que se refere ao aumento da rede e da fiabilidade e da regularidade do sistema de transportes metropolitano, em que entra a Carris, mas também o metro, a CP e todos os operadores Sim. que operam na área metropolitana de Lisboa. Um segundo que tem a ver com a criação de novos modos em rotas relevantes em termos de eixos estruturantes, e nesse domínio estamos a trabalhar intensamente, nomeadamente na expansão do elétrico ao Oriente, portanto a expansão da linha ribeirinha do Elétrico ao Parque Tejo sob a forma de elétrico rápido em canal exclusivo, que é uma novidade, que é algo Ou que seja, não isso existe. implicará retirar algum espaço, por exemplo, ao automóvel, não é? Eu julgo que neste caso, e já temos vindo a trabalhar nos perfis de rua, já estamos numa fase de programa base, portanto vamos avançar para o projeto de execução este ano, e já estamos a trabalhar num nível de detalhe que nos permite ver que, na maior parte do traçado, será viável conjugarmos pelo menos a capacidade que está hoje. Mas, sem dúvida que estes projetos são projetos de equilíbrio e de escolha e de seleção das melhores decisões, porque de facto, o facto de que temos um canal exclusivo para o elétrico muda completamente o paradigma em termos de velocidade comercial. E estamos a trabalhar nesse projeto, também no projeto da linha ocidental de ligação Sim. entre Oeiras e Lisboa. Estamos a trabalhar arduamente com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Câmara de Oeiras também neste projeto, e vamos iniciar o estudo também da linha da Alta de Lisboa, que é uma zona que se está a desenvolver bastante, portanto, à partida também será uma solução de ferrovia ligeira, à superfície, mas este tipo de modos hum, contribuem aqui para o que falávamos há pouco, não é? Para atrair novos clientes que se calhar não utilizam o transporte público ou que eventualmente tenham o preconceito do autocarro para estarem abertos a utilizar, como aliás aconteceu aqui no Porto, por exemplo, com o metro, não é? Passarmos a atrair novos clientes e novos públicos-alvo que não tínhamos até agora. A terceira medida diz respeito à própria eletrificação Sim. da frota e a diversificação de energias também. E, portanto, sem dúvida que a Carris, até 2030, Claro. terá um papel muito relevante neste contrato climático que Lisboa assinou. Muito bem. Eh, Estamos a falar bastante sobre autocarros elétricos, quer dizer, aqui não há apenas a questão do meio de propulsão, eles acabam por também ter outras diferenças e vantagens. Estou a pensar na plataforma, que realmente é mais facilmente uma plataforma, não é? Portanto, acessível no interior, na própria arrumação interior, na própria disposição, no fundo dos lugares sentados e em pé. E no silêncio, não só para quem está lá dentro, mas mesmo para quem vai na rua, ou seja, para o próprio contributo para o ambiente urbano. Até que ponto vocês conseguem perceber se isso é valorizado ou não pelos vossos clientes ou pelos cidadãos, até no geral? Sim, sim, sem dúvida que a dimensão do conforto é relevante. Temos tido bastantes melhorias a esses níveis, não só na dimensão do peso rebaixado, mais espaço para pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebés, cadeiras de rodas, Uhum. os próprios bancos para os lugares de prioridade Uhum. têm um acesso mais fácil, Hum. eh, tomadas USB para carregamento de telemóveis, Wi-Fi, enfim. Esta nova frota não é só uma frota mais verde, é uma frota que, claro, traz mais conforto ao cliente. Em termos de feedback, temos tido esse reflexo ao nível do aumento no nosso inquérito de satisfação ao cliente, tem aumentado este parâmetro do conforto, aumentado a nossa pontuação. Portanto, desde que a Carris começou Uhum. esta renovação mais forte nos últimos anos, temos observado sempre um aumento no parâmetro relativo ao conforto no nosso inquérito de satisfação do cliente. Portanto, isso diz-nos que os clientes, de facto, estão a valorizar esta frota nova. Uhum. Em todo caso, eu não sei se temos no âmbito desse projeto do Mission, da missão europeia, né, há aqui alguma perspectiva de complementarem esta eletrificação em curso com outras soluções, hidrogênio, outras que nem estou a ver, não faço ideia. Sim, sim, sem Ah, é? dúvida. Vocês insistem muito e parece-me que vai na outra vertente de eletrificação, portanto,
neste caso com carril e sustentada em cabelagem, não é? Claro, exatamente. Dá mais Exatamente. autonomia até aos veículos também, não é? Deixa-vos menos dependente da questão das baterias. Mas há outras tecnologias. Sim, sim, sem dúvida. Nós temos vindo a apostar sempre em alguma diversificação Uhum. energética na frota, porque achamos que isso nos torna um pouco mais resistentes a estas variações de períodos com alguma alteração ao nível do acesso e do preço da energia, sobretudo. E isso deu-nos alguma capacidade, por exemplo, para reagir bem à crise energética do gás que se registrou sobretudo depois do início da guerra na Ucrânia. E, portanto, vamos continuar a apostar. Este ano, estamos a iniciar 2 projetos piloto em 2 tipos de energias novas. Vamos iniciar um agora na área do hidrogénio. Uhum. Fomos um bocadinho cautelosos, devo dizer, porque isto é algo que nós já pensávamos há 3 anos e, portanto, fomos observando, nomeadamente através dos nossos parceiros internacionais, como é que estava a decorrer, quer a operação, quer a dimensão, preço da operação, não é? Custo da operação, por causa do preço do hidrogênio. Hum, e, portanto, vamos iniciar um projeto piloto este ano para avaliar a viabilidade de entrar com um conjunto pequeno de autocarros e a instalação de uma estação de abastecimento de hidrogênio numa das nossas estações de recolha de autocarros. E, portanto, vamos avançar e avaliar para já num piloto, com a compra de 10 carros por ano a partir de 2026, para podermos perceber se é uma tecnologia. Porque em termos de flexibilidade, se for uma tecnologia que funcione, seria muito positiva para a Carris, nomeadamente para substituir progressivamente os autocarros a gás. Porque nós hoje não conseguimos ainda fazer todas as rotas da Carris, pelo nível de serviço que temos, não conseguimos fazê-las todas com autocarros elétricos, Isso. porque ainda não temos a tecnologia das baterias desenvolvida ao ponto de nos permitir fazer esse nível de serviço. Isso poderia significar que não poderíamos substituir um autocarro por um. E isso não é sustentável do ponto de vista financeiro. E por isso o hidrogênio poderá ser uma boa aposta nesta substituição numa parte da frota para termos grandes autonomias que nos permitam fazer serviços mais longos ao longo do dia e serviços contínuos que operam o dia inteiro. A outra tecnologia em que estamos a avaliar a hipótese de entrarmos também tem a ver com o biometano. Nós já incorporamos biometano, uma parte de biometano, pelo contrato de fornecimento de gás natural que temos para a operação dos nossos autocarros a gás natural, mas queríamos ir um bocadinho mais além, estamos a tentar trabalhar com a Lisboa é Nova, que também faz parte Uhum. do universo municipal, para ver se conseguiríamos ter, com parcerias ao nível dos produtores de biogás, nomeadamente as hectares, ou outros produtores de biogás mais ligados à agricultura, nomeadamente, para ver se, pelo menos numa fase piloto, conseguiríamos produzir alguma quantidade de biometano, e avaliar se isso funciona. À partida, os nossos autocarros estão preparados A frota. para funcionar também com biometano, e por isso queríamos também desenvolver alguma prospeção nesse âmbito para purificarmos, entre aspas, a nossa operação de gás natural, que ainda não é 100% zero emissões, como sabemos, mas assim contribuir para que emissões que são produzidas noutras indústrias sejam evitadas, retiradas, através de produção de um gás que é útil, neste caso para a operação do transporte público. Tendo o potencial que tem pelas atividades que desenvolve, nomeadamente quer na gestão de Exatamente. resíduos, quer na agricultura, né, na pecuária, principalmente, já devia estar melhor, né? Portanto, eu percebo que vocês, um pouco à imagem aqui da STCP no Porto, acabam por assumir um papel de laboratório, de demonstração de tecnologias inovadoras, não é? Quer dizer, falamos aqui dessas que não são provavelmente, digamos, coisas que estejam a ser testadas, mas que estão um pouco mais maduras, não é? Mas de outras iniciativas, há algum tipo de piloto que vá surgindo em Lisboa, que vocês já tenham incorporado recentemente e que sirvam estes vossos propósitos, no fundo, de melhoria de eficiência, de descarbonização, etc. Sim, sim, claro que sim, há vários, na verdade. A Carris criou há uns anos uma direção de inovação, só para se encarregar destas matérias,
novas e de facto há muita coisa a acontecer, há muita coisa, nós vemos aqui na STCP também, estamos num período de facto que é quase, deve ser a maior revolução desde 1944 quando se introduziram os autocarros, no domínio do transporte rodoviário, não é? Está tudo a acontecer bastante rápido, e criámos essa direção de inovação que faz um conjunto de projetos pilotos, de testes. Os pilotos são assim pela sua natureza, alguns dão certo, outros dão menos certo, mas na verdade já temos incorporado numa aplicação mais permanente alguns resultados desses pilotos. Dou alguns exemplos. Por exemplo, o teste dos autocarros mini elétricos, que nós não tínhamos autocarros mini com a energia elétrica, que foi feito na altura da Lisboa Capital Verde. Fizemos um teste de 4 meses com os autocarros e foi esse teste que envolveu equipas de operação, equipas da manutenção e esta equipa da inovação a liderar naturalmente, que depois nos permitiu tomar a decisão para no ano passado adquirirmos este tipo de autocarros. Outros exemplos, por exemplo, pelo nosso envolvimento com startups em Lisboa, num projeto que é o Smart Open Lisboa, conhecemos muitas startups que querem experimentar várias coisas diferentes, algumas coisas fazem sentido, outras farão menos sentido, mas, por exemplo, neste âmbito conhecemos uma startup que desenvolveu uma ferramenta para a otimização do carregamento dos autocarros elétricos, que nós experimentámos e que nos permitiu dar inputs importantes para um procedimento que estamos agora a fazer, a elaborar, para adquirirmos essa plataforma, uma vez que já temos uma frota relevante para gerir em termos de carregamento e para otimizar. E há variados outros exemplos, por exemplo, o Beato Biobus, em que utilizamos combustível produzido a partir de óleos alimentares usados, envolvendo as escolas, em que os alunos, as crianças, juntavam óleo alimentar e depois percebiam que a partir desse óleo ia ser produzido combustível. Foi uma parceria com a Prio, ia ser produzido e estamos a operar autocarros com biodiesel produzido a partir de óleo alimentar usado. Portanto, há um conjunto de pilotos que já têm uma aplicação na Carris e que ficará. Ou seja, beneficiou também desse ambiente que uma cidade como Lisboa sempre queria, não é? De ser um local de experimentação. Sem dúvida, e sempre com a colaboração de vários parceiros. Nós não fazemos isto Sim, já referiu aí praticamente sozinhos. Sim. É bom. Em todo caso, nós podemos ter uma frota toda ela zero emissões e uma mobilidade que eu diria insustentável, a palavra é minha, até do ponto de vista do erário público, ou seja, financeiro, se não houver aqui, já falámos um bocadinho disso, uma efetiva transferência de utilizadores do automóvel para dentro do autocarro. E como é que tem sido, para já, a vossa evolução? Passaram a crise que passamos todos, não é, na Covid, mas não sei se descontando isso ou contando isso já recuperaram, imagino que sim. Sim, nós recuperamos praticamente toda a procura que tínhamos no pré-pandemia. Aliás, 2021 para 2022 foi um aumento de 40%, junto com a diferença de 2022 para 2023, que foi sensivelmente da ordem dos 8%. Aumentámos a procura de 2021 para agora de praticamente 50%. Comparando com, por exemplo, os nossos congêneres europeus, e então com a América nem se fala, a recuperação, no caso de Lisboa, foi muito positiva, porque houve muitos operadores com quem temos vindo a falar que não conseguiram ainda recuperar os mesmos passageiros que tinham em 2019. Nomeadamente nos Estados Unidos, temos vários operadores ao nível dos 65%, 70%, a fazer esforços grandes para tentar devolver as pessoas a um sistema de transporte público. Portanto, eu diria que essa recuperação foi bastante positiva. Agora, já julgo que estamos a entrar numa trajetória de manutenção agora sensivelmente dos 140 milhões de passageiros ano, portanto era natural que a certa altura tivéssemos chegássemos a um número de equilíbrio. E agora, claro, à medida que vamos ao longo dos próximos anos desenvolver estas medidas de aumento da oferta, porque estamos de facto, como disse, a contratar muitos motoristas, mais de 100 motoristas por ano, e a comprar novos autocarros, a perspectiva é sempre atrair. Para além destes novos empreendimentos que referi, ao nível de linhas de elétrico rápido na cidade, que vão ser desenvolvidas na cidade de Lisboa nos próximos anos,
e que se perspectiva que atraiam mais pessoas para este transporte. E depois temos o ciclo virtuoso, não é? Quanto menos pessoas tivermos a andar de carro, Sim. eh, e mais pessoas a andar de transportes públicos, Melhor. otimizamos e conseguimos andar mais rápido, que é um dos nossos grandes objetivos. Pois, era precisamente aqui a pergunta que tinha para lhe fazer a seguir, é que em Lisboa como no Porto, não apenas nestas cidades, mas muito nestas cidades, hum, diminuir o número de carros que diariamente entram na cidade é bom para o ambiente, não? Sabemos isso, mas no fundo aqui acabaria por ter um impacto muito relevante na qualidade da vossa operação, né? Porque ela é muito afetada principalmente na sua fiabilidade, né? Quer dizer, nós nunca sabemos bem o que esperar, porque não é porque o autocarro se avarie, isso acontece às vezes, mas é porque muitas vezes, como eu dizia até na introdução a este podcast, ele está algures perdido no trânsito, não é? Estou-me a lembrar está a falar, eu estou-me a lembrar de uma fase do Jaime Lerner, que era o prefeito de Curitiba, que É? conhece bem, certamente, que criou Escrevi-lhe o o sistema, obituário, não? o sistema, muito bem, criou este sistema de BRT, não é? O Bus Sim. Rapid Transit, que era um sistema que surgiu na altura porque tinham poucos recursos, portanto não podiam fazer um metro, fizeram um sistema rápido de autocarros que tinha um canal dedicado. E ele dizia, o carro é o cigarro do futuro. É verdade. Da cidade, o cigarro da cidade. Da cidade. E ele estava convencido que os carros iriam desaparecer, teríamos um carro só utilizado para lazer e para viagens de longo curso. Não temos essa perspectiva, nem temos essa, quer dizer, esse conflito tão grande. De facto, há aqui um equilíbrio e no qual temos trabalhado muito com a Câmara Municipal de Lisboa. Nós temos esta vantagem do nosso único acionista ser a Câmara Municipal de Lisboa, com quem trabalhamos estreitamente em medidas que às vezes são medidas invisíveis, não estamos a falar só de corredores bus, que também é relevante e temos feito uma análise aprofundada das zonas prioritárias para criar mais corredores bus em Lisboa, através da Direção Municipal de Mobilidade, mas também medidas mais invisíveis, por exemplo, na semaforização. Há alterações que nós podemos fazer num semáforo que temos explorado, sobretudo nos últimos meses, com a Câmara Municipal de Lisboa, em que 2 ou 3 minutos para uma circulação fazem, ao final do dia, uma diferença enorme para todos os autocarros que vão passar naquele semáforo. Portanto, a alteração dos ciclos de semáforo, e nisso estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara, com a própria EML, com a Polícia Municipal, na fiscalização do estacionamento indevido e da utilização indevida dos corredores bus. Nós reativamos uma equipa conjunta com a Polícia Municipal em setembro o ano passado. Reativamos uma equipa conjunta de fiscalização que anda durante todo o dia a identificar situações de utilização indevida com as bus e estacionamento indevido e, portanto, temos vindo a reforçar essas medidas que permitem compatibilizar um pouco a nossa operação com o tráfego. Agora, sabemos que Lisboa e Porto estão a viver períodos muito singulares, nomeadamente relacionados com as obras que estão a acontecer na cidade e que são obras estruturantes, no caso aqui do Porto, as obras do metro do Porto, no caso de Lisboa também, as obras do metro de Lisboa e do Plano Geral de Drenagem, que são obras, por um lado, muito sem efeito espaço e que vão fazer melhorias e necessárias, mas que, por outro lado, incidem em zonas, estou-me a lembrar do Cais de Sodré ou Santa Apolónia, zonas muito relevantes para a mobilidade. Portanto, temos que ter aqui alguma paciência, digamos assim, porque eu também estou convicta que quando essas obras estiverem terminadas, teremos melhorias, e aliás, que já estão planeadas, por exemplo, ao nível da nova Calça de Santa Apolónia, melhorias de fluidez, de otimização do transporte público e falando no caso que falei há pouco da expansão ao Parque Tejo, por exemplo, teremos pela primeira vez um canal exclusivo para o elétrico, que nem sequer se mistura com o resto do tráfego, nem mesmo com os autocarros e, portanto, estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa para tentar minimizar esse impacto. Falou aqui de alguns parceiros internos, no fundo, que me parecem relevantes porque muitas vezes pensamos no transporte público como aquilo que nos é servido dentro dos autocarros, mas o espaço público, como sabe, até pela sua experiência académica, também tem aqui um papel relevante. E no fundo, como é que o vosso serviço se articula com
por exemplo, outras iniciativas como o Plano de Acessibilidade Pedonal, que já tem alguns anos em Lisboa, não é? Hum, a própria extensão dos serviços de micromobilidade em bicicleta e trotinete, ou mesmo também todo este esforço que é conhecido de gestão do estacionamento por parte da EML. Como é que vocês carris, se articulam no meio destes vários esforços? Bem, nós temos duas dimensões. Uma é a articulação em tempo real, que essa existe ao nível da nossa central de comando, com a Polícia Municipal, com a EML, uma articulação em tempo real para gerir ocorrências, e essa existe diariamente Sim. e está plenamente afinada, digamos assim. Outra é uma articulação de medidas mais a médio e longo prazo, que, como referi há pouco, tem vindo a ser reforçada, nomeadamente ao nível, sobretudo ao nível destes temas que referi, a semaforização, a, a gestão do estacionamento indevido, do estacionamento em segunda fila, da ocupação indevida dos corredores base. Relativamente à mobilidade suave, à mobilidade ativa, Aí a pedonal aqui, é, o e a pedonal também, pedonal, que é muito Lisboa importante para chegar sem à dúvida. paragem de autocarro. Nós sabemos que quanto mais pessoas tivermos a andar de transporte público, mais pessoas teremos a andar a pé e nesse tipo de motos. Sim. E, portanto, os motos têm que estar estreitamente articulados e um promove o outro, no fundo. Nós fazemos parte do grupo que acompanha a monitorização do Plano de Acessibilidade Pedonal. Há uma dimensão muito relevante, por exemplo, quando estamos a falar das paragens, das saídas e entradas nas paragens, há uma gestão fina de articulação entre estas várias entidades, direção de mobilidade, a própria EML, que às vezes tem que intervir ao nível de gestão de lugares de estacionamento na envolvente da paragem e nas ciclovias, e portanto a própria Polícia Municipal, fazemos essa gestão fina conjunta, como por exemplo neste caso, em que estamos a falar das paragens, da segurança de entrada e saída nos nossos veículos, e depois da articulação e integração liderada pela própria Câmara Municipal, em termos de disponibilidade de motos suaves, por exemplo, estações de gira em interfaces relevantes de transporte, organização do transporte em trotinetes, por exemplo, que foi um esforço enorme da Câmara Municipal de Lisboa, que também ajuda muito a nossa operação e, sobretudo, a fluidez do embarque e desembarque quando temos muitos passageiros a aceder aos nossos serviços. Era um problema que tínhamos, quer dizer, encontrar uma trotinete Sim. no meio do caminho. Isto parecem coisas pequenas, mas Não, que não, o tempo está a multiplicado, contar, não é? multiplicado. Isto tudo multiplicado. E porque o Tem problema nem sequer é unicamente esse, né? Ou seja, isso é mais um a acrescentar a outros tanto Claro, que claro. você tem no caminho, digamos, dos vossos autocarros diariamente, não é? Hum, eu há uns anos, não conheço estudos concretos para a realidade portuguesa, mas num estudo numa cidade norte-americana fazia-se notar que o crescimento da utilização de trotinetas pelo perfil dos utilizadores hum, retirava gente ao automóvel, sim, mas também retirava alguma gente ao transporte público, ou seja, como é flexível e são idades em que as pessoas conseguem aqui fazer escolhas. Vocês notam isso? Não têm ainda Não forma. conseguimos identificar um número específico. Nós notámos, claro, com o passe gratuito para os jovens e que coincidiu em parte com a atribuição também do navegante para o sistema de bicicletas públicas para os jovens, Sim. e observou-se que os jovens de facto ficaram mais abertos a essa utilização e no caso concreto dos nossos dados da procura, nós aumentámos 50% da procura, claro que coincidiu com a recuperação pós-pandemia, mas nestes segmentos específicos, quer dos mais de 65, quer dos jovens, tivemos um aumento de 50% da procura nestes segmentos, e portanto acreditamos que isso possa contribuir a essa articulação. Eu diria que se tirar utilizadores ao transporte público, isso não é um problema, Porque estão nós somos um sistema, nós estamos num sistema, de estamos num sistema, estão na micromobilidade, contribuem para a fluidez da cidade, para uma cidade mais saudável, mais feliz, mais liberta do congestionamento. Portanto, se as pessoas deixarem de usar o carro para usar o metro ou a Carris ou o comboio ou a trotinete ou a bicicleta, estamos todos a contribuir para algo melhor e, portanto, eu diria que isso não é uma preocupação de toda. preocupação. Pelo contrário, nós apoiamos vivamente a mobilidade suave e temos uma ótima articulação, neste caso com a EML em Lisboa, nesse âmbito, porque sabemos que isso promove a utilização de outros modos de transporte. Muito bem.
Ok. Em todo caso, há uma outra questão que eu acho que essa sim parece ser mais preocupante. Aliás, hoje, no dia em que estávamos a gravar isto, num canal de televisão não consegui ouvir a voz, mas estava-se a discutir transporte público e ao mesmo tempo a rodapé também se estava a discutir habitação, ou Uhum. seja, parecia-me uma discussão cruzada e é uma questão que nas duas áreas metropolitanas sente-se de forma até muito, muito evidente, eh, porque, quer dizer, é impossível falar de mobilidade sem enquadrarmos na questão do ordenamento do território, não é? E olhando no caso destas duas empresas, a Carris, onde trabalho, ou aqui a STCP, para a escala metropolitana, eu tenho ideia de que o sucesso imobiliário destas duas cidades, por exemplo, possa colocar imensa pressão sobre o Uhum. sistema de mobilidade e o próprio transporte público também. No fundo, porque acabam por ter que dar resposta a pessoas que, não conseguindo estar a viver tão mais perto do sítio onde trabalham, se deslocam, no fundo, para zonas mais periféricas. Vocês sentem isso na evolução dos vossos dados ou no tipo de serviços que vos é pedido para, no fundo, chegarem a zonas diferentes da cidade? Há pouco falou da Alta de Lisboa, mas a Alta de Lisboa, apesar de tudo, ainda é o interior da cidade, Vamos não é? sentir isso nos próximos anos, mais até na Alta de Lisboa, diria eu. Bem, sem dúvida que estes 2 temas se interligam intimamente. Uma cidade dispersa é uma cidade ineficiente, é uma cidade ou mais ineficiente do que uma cidade compacta. Uma cidade dispersa implica mais recursos para conseguirmos levar as pessoas de A para B, porque demoramos mais tempo a fazer este percurso. Portanto, sem dúvida que uma cidade mais compacta é mais amiga de um sistema de transporte público que consegue ter frequências melhores, intervalos de passagem melhores e menos tempo de espera para as pessoas, sem dúvida. Hum, Claro que nós notamos o impacto do efeito da área metropolitana de Lisboa, em grandes interfaces, estou-me a lembrar de Entre Campos ou do Campo Grande, Caixo Uhum. de Sodré, Gare do Oriente, em que sentimos esse impacto diariamente Sim. pelas transferências, mas não sentimos que tenha mudado Ok. particularmente, nos últimos anos. Agora, há uma dimensão, que é muito relevante para esse aspecto que referiu, que é esta dimensão das novas linhas, nomeadamente das novas linhas de elétrico. Nós estamos a desenvolver este projeto para a linha 15 Ribeirinha, onde vão surgir, onde se vão fixar, habitação e serviços em grande escala nos próximos anos. Portanto, necessariamente esta zona terá que ter um modo de transporte competitivo para dar a resposta, em comparação com o que temos atualmente e que já tem bastante procura ao nível dos autocarros. Portanto, estamos a falar de mais de 10 operações urbanísticas e planos em execução ao longo daquele eixo, assim como na Alta de Lisboa, como referiu. E, portanto, eu acredito também que a criação destes eixos estruturantes de transportes permitem fixar em torno deles mais habitação e mais serviços, compactando a cidade e consolidando a cidade nestas zonas e tornando-a mais eficiente E e menos menos dependente, dispersa. e menos dependente também de um automóvel, ou seja, para que logo a partir da Claro pessoa que sim, que para ali morem, exatamente, é esse o nosso cabe tudo. objetivo e por isso é que estamos a antecipar, porque quando sabemos que estes desenvolvimentos, por vezes, aca demoram a avançar às vezes, mas por vezes quando acontecem são rápidos, não é? Uhum. E portanto temos que estar é isso que estamos a preparar, temos que estar preparados com modos de transporte, porque já sabemos, pela articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente pelas equipas do urbanismo que têm sido envolvidas nestes projetos, que há um conjunto de operações que já estão previstas e algumas delas já estão a acontecer. Muito bem. Julgo que ainda é vice-presidente da OITP. Esse Sim, mandato termina agora em 2025, não sei. Eh, termina agora em junho de a 2020. OITP, para quem não sabe, é a União Internacional do Transporte Público. eh, e que é mesmo muito representativa porque está lá muita gente de todo lado do mundo. Eu imagino que nesta organização o debate sobre o melhor caminho para a descarbonização do transporte esteja a fervilhar tanto quanto o outro debate que é o financiamento disto tudo, não é? Que, como sabemos, é imenso. O que é que traz desta experiência internacional? Já havia há pouco, falou sobre usou Sim, precisamente o benchmark do sem hidrogênio para perceber se avançava ou não em Lisboa também.
mandato mais? Bem, foi um mandato de 2 anos, sim, em princípio renovarei o meu mandato Ok. por mais 2 anos, já tenho a eleição por parte dos membros da minha divisão, que é a divisão base, a divisão de Do auto- operadores de autocarros, que tem todos os operadores de autocarros a nível mundial, que são membros da ATP, e à partida tive a confirmação que agora o meu mandato será renovado se a Assembleia Geral assim aprovar no próximo mês de junho. Tem sido uma experiência muito, muito positiva. É algo em que a Carris já estava envolvida há muitos, muitos Sim, anos, a sim, sim. UITP. Hum, mas sobretudo agora, em que temos muita coisa a acontecer, há muita coisa a acontecer, há muitas mudanças a acontecer. Percebemos como é que os nossos parceiros, os operadores, e as autoridades de transporte, que têm problemas semelhantes aos nossos, desafios equivalentes, estão a fazer, tem sido a principal utilidade da UITP. Eu dou 2 exemplos. hum, Ainda agora há 2 semanas esteve cá uma delegação da EMT de Madrid, que é a Sim. Carris de Madrid, com o presidente e outras pessoas que têm estado envolvidas nestas áreas de desenvolvimento, que nos trouxeram dados muito relevantes, porque estão um bocadinho à frente na eletrificação da frota, dados muito relevantes, por exemplo, relacionados com a adaptação das estações de autocarros, que todos temos que fazer. Falámos do investimento em autocarros, mas também há todo o investimento em infraestrutura, Uma logística. na capacidade para carregarmos esses autocarros e na própria logística, como refere, arrumar um autocarro no estacionamento que vai ter um carregamento elétrico não é a mesma coisa que arrumar um autocarro a diesel ou a gás. E, portanto, dou esse exemplo, entre muitos outros. Também, por exemplo, no caso de Curitiba, na celebração dos 50 anos do BRT, sabemos que em Portugal estão a surgir agora estes vários projetos de Bus Rapid Transit, um projeto que foi criado há 50 anos e que tem sido exemplo para variadíssimos outros, mais de 200 criados pelo mundo fora. Tivemos esse encontro da UITP, com o mote da celebração destes 50 anos, mas em que tivemos operadores de todo o mundo com esta experiência de Uhum. BRTs e tivemos uma presença em massa dos operadores portugueses muito interessados em perceber, desde a Carris, a STCP, o Coimbra. Stube, Coimbra com o Metro Mondego, portanto, Sim. uma participação muito positiva e construtiva, também através da experiência do Metro Mondego, para percebermos com todos os que já estão a fazer e que estão a viver as nossas dores, não é? Hum, e isso permite-nos tomar melhores decisões, no fundo, porque temos experiências vivas do que correu bem, do que correu mal, dos que foram pioneiros, dos que já estão em velocidade cruzeiro, Uhum. e isso dá-nos dados muito, muito relevantes. Depois, em termos de grupos de trabalho mais técnicos e aprofundados, para tomarmos as nossas próprias decisões nesta fase de tanta mudança. Muito bem. Tenho uma última pergunta para lhe fazer. É mais perspectiva ou a puxar mais pela imaginação, se quiser, estando envolvida precisamente nesta fase de exigência e de mudanças tão rápidas. eh, À luz do que vê acontecer, quer em Portugal, a partir de Lisboa e no mundo, com essa experiência internacional, como imagina a evolução do transporte público rodoviário nos próximos 10 anos, ou seja, ali 2030, precisamente, que é um ano com uma meta, em Lisboa? Cingindo-se a Lisboa, claramente. Vê as coisas de maneira muito diferentes, ou uma evolução simplesmente muito gradual? Uma coisa é a imaginação, outra coisa é o planeamento. Imaginação, a minha imaginação é muito fértil ao nível dos sistemas de Então, transportes. então pode expô-la aqui à vontade. Mas há uma dimensão muito relevante, relacionada com o que falou em termos de planeamento. Nós, nos últimos anos, percebemos e temos vindo acompanhando os resultados da nossa operação, percebemos que vai haver mudanças muito relevantes na área metropolitana de Lisboa, quer dizer, aqui na área metropolitana do Porto também, muito relevantes ao nível do sistema de transportes, nomeadamente no caso da área metropolitana de Lisboa, vamos ter as expansões do Metro de Lisboa, a começar desde logo pela expansão da linha verde, Uhum. desde o Rato até ao Caixo de Sodré. Estas alterações implicam necessariamente uma alteração, uma adaptação do nosso serviço à superfície. E para além dos novos empreendimentos que já lhe referi, eh, constatámos que era necessário olharmos para a nossa rede como um todo, revisitarmos a nossa rede, fazermos um plano de revisão de rede completo, integrado para a cidade toda,
por um lado, para nos adaptarmos a estas alterações e podermos fazer o sistema funcionar melhor em conjunto. Por outro lado, eliminando, por exemplo, redundâncias e irmos a territórios onde não estamos com um nível de serviço tão elevado. E por outro lado, para irmos ao encontro de alterações que já nos têm sido pedidas, territórios onde é necessária uma maior oferta de transporte público, enfim. Nós temos feito na mesma alterações, temos criado carreiras novas, temos procurado, de acordo, sobretudo, com o feedback que nos chega através dos clientes em primeiro lugar, das juntas de freguesia, da Câmara Municipal, dos mais variados agentes presentes no território, temos feito alterações à nossa rede. Mas agora vamos iniciar, lançámos aliás o concurso na semana passada, para este plano de rede, vamos fazer o estudo da revisão da rede, a montagem deste novo plano durante este ano, para no momento em que, em 2026, quando entrar a primeira alteração na rede do metro de Lisboa, estejamos capacitados para entrar com a primeira fase, que será necessariamente a primeira de várias fases, porque uma introdução de uma revisão de rede tem que se fazer necessariamente em várias fases. E, portanto, a minha antevisão tem a ver com esta otimização que pretendemos e cujo processo já iniciamos, de mais fiabilidade, mais regularidade, mas também alinhada com o que está a ser feito ao nível do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável. Em paralelo, está a ser feito pela Câmara Municipal de Lisboa, agora está em curso o PMUS, o Plano de Mobilidade Urbano da cidade de Lisboa. Em paralelo também o Plano Metropolitano, portanto temos várias ações de planeamento a acontecer ao mesmo tempo, e ainda bem, porque nos podemos interligar, podemos articular, podemos ter soluções coerentes, e aqui vamos então ao encontro da imaginação e do que é que eu imagino que seria uma das opções que melhoraria muito a operação em transporte público de Lisboa. Julgo que temos que apostar cada vez mais em eixos estruturantes. Claro que a oferta da Carris é muito capilar, temos inclusivamente uma rede de bairros que chega às mais pequenas ruas dos nossos bairros de Lisboa, às vezes ruas onde não entra um autocarro standard, só entra um autocarro mini, mas observamos que os eixos estruturantes, sobretudo aqueles, eu estou a fazer este gesto porque são muito as linhas orbitais perpendiculares às linhas do metro de Lisboa, portanto, aqueles eixos estruturantes que um sistema mais pesado como o metro ou como o comboio não dão resposta, e em que nós temos muita procura e muita oferta, em consequência, não é? E, portanto, temos que apostar muito nesses eixos, torná-los dar mais prioridade ao transporte público nesses eixos, aumentar a velocidade comercial do transporte nesses eixos, aumentar a oferta e número de autocarros tripulantes nesses eixos, e, como temos discutido muito com a Câmara Municipal de Lisboa, esta filosofia é um bocadinho este conceito que está a ser adotado no âmbito do PMUS, e, portanto, eu diria que essa era a visão. Eu estou convicta que nós estamos a fazer um ciclo de investimento muito grande nesta área dos transportes. Eu acho que ainda não deu, já deu para ver alguns impactos, mas eu estou convicta que nos próximos 2, 3, 4 anos, começando já em 2026, já veremos um grande impacto destas alterações que estão a ser feitas, deste grande investimento, este esforço de investimento que se está a fazer neste âmbito, não só em Lisboa, como no país em geral. Sim, aqui as duas cidades, como dissemos aqui durante esta conversa, neste momento sofrem um efeito de obras que, quando terminarem, é que também nos permitirão ver como é que fica, no fundo, o espaço à superfície. Maria Albuquerque, muito obrigado. Obrigada, por ter estado connosco. A nossa viagem neste episódio está praticamente terminada, estamos a chegar à paragem, não é? Assim que nos vê e que nos escuta, ou que nos escuta, já sabe que pode acompanhar este podcast Cidade em Movimento no site da STCP ou nos serviços de streaming habituais. Muito obrigado.